Oi, gente, meu nome é Nadine Salomão, eu sou professora de Processo Civil aqui do Rico Domingues e eu estou seguindo aí uma sequência de dicas pensadas especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A gente já sabe qual é a banca que comandará esse concurso público, que é a banca FCC, então a gente já tem condições aqui, especialistas nessa banca como somos aqui no Rico Domingues, a gente já tem condições de dar uma dica um pouco mais específica, né, uma dica mais certeira aí de qual tema o aluno deve prestar mais atenção na hora de estudar para esse concurso. O assunto que eu reservei especificamente para tratar com vocês nesse momento é o da desconsideração da personalidade jurídica. A FCC gosta muito de cobrar o tema de intervenção de terceiros, modalidades de intervenções de terceiros em geral. Mas essa modalidade aqui, especificamente, a FCC gosta e gosta muito. Então, por isso eu resolvi tratar dela especificamente, né? Primeiramente, aqui a gente tem, fazendo uma conjuntura geral das intervenções de terceiros, no CPC de 2015, as seguintes modalidades de intervenção. Nós temos assistência, que pode se dividir em assistência simples ou assistência litisconsorcial. Também temos a denunciação da lide, também temos o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Então, primeira observação é muito cuidado. Não se fala mais nas figuras da oposição e da nomeação à autoria como modalidades de intervenção de terceiros. Elas existiam no CPC revogado, mas atualmente no CPC de 2015 não são tratadas como intervenção de terceiros, né? Elas foram extintas do sistema jurídico processual? Não, elas continuam existindo, né? A oposição passa a ser aí um procedimento especial regulado lá mais para frente no CPC de 2015, nos artigos 682 e seguintes, e a nomeação à autoria é tratada ali como uma forma de correção do polo passivo da ação e está prevista ali no artigo 338. Mas são modalidades de intervenção de terceiros? Não são. Então, atenção, as modalidades de intervenção de terceiros atualmente previstas no CPC de 2015 são essas aqui. Passando agora especificamente para a desconsideração da personalidade jurídica, né? O que acontece? Essa desconsideração da personalidade jurídica, ela já existia prevista em diversos diplomas legais. Eu trouxe aqui alguns exemplos em que havia essa permissão de se desconsiderar a personalidade jurídica em determinada situação ou outra. Por exemplo, a partir do preenchimento ali de requisitos próprios, dispostos ali no artigo 50 do Código Civil, nos processos em que envolvam a matéria civil, cumpridos esses requisitos ali, a gente considerava a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica naquele específico caso. Se for uma situação que envolva direitos do consumidor, uma ação consumerista, lá no Código de Defesa do Consumidor, então, a gente tinha uma previsão específica no artigo 28, a partir de requisitos próprios também, e em que uma vez preenchido, se admitia essa desconsideração da personalidade jurídica, então, em processos que trabalhassem ali a tutela, a proteção de um direito do consumidor. Se a gente tivesse, por exemplo, diante de um processo em que o objeto da demanda envolve o direito tributário, já havia também uma outra previsão ali no Código Tributário Nacional, no artigo 135, com outros requisitos próprios em que se admitia a desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece a partir do CPC de 2015? Pela primeira vez ele foi sistematizado como uma modalidade de intervenção de terceiros e passou a ser regulado também pelo CPC de 2015. Então, atualmente, não é que a gente vai desconsiderar esses dispositivos legais aqui que existiam, mas a gente vai passar a considerá-los, mas em conjunto ao que disciplina o CPC de 2015, tá? Então, a gente vai tentar promover um diálogo aí entre esses diplomas legais. Então, eu vou trabalhar com vocês um exemplo que eu acho que a forma que a gente tem de fixar o raciocínio das mais eficazes, né? Eu gosto de trabalhar um exemplo envolvendo o direito do consumidor. Então, vamos pensar que eu sou consumidora, comprei determinado alimento de uma padaria, por exemplo, estou lá feliz, comendo aquele salgadinho da padaria, estou na metade ali do salgadinho, eu percebo que lá no recheio dele tinha uma barata morta. Poxa vida, né? Isso me causou aí uma série de inconvenientes, abalos psicológicos, me deixou constrangida, com receio de comprar outros salgadinhos por aí, me causou uma indigestão e tudo mais. Eu conheço a jurisprudência, eu sei que o consumidor que se depara aí com um corpo estranho dentro de um alimento adquirido
de um estabelecimento, ele tem direito, sim, à indenização por danos morais. Então, eu ajuizo uma ação contra essa padaria aí, pleiteando essa indenização e me consagro vencedora dessa ação. Então, eu recebo uma sentença de procedência, por exemplo, condenando essa pessoa jurídica dessa padaria a me pagar uma indenização no valor de R$15.000, vamos dizer assim nesse exemplo. Pois bem, o que acontece? Eventualmente, essa padaria, essa pessoa jurídica ré, não cumpre espontaneamente esse comando judicial, o que me faz dar ensejo aí, dar início a uma fase de cumprimento dessa sentença. Então, eu vou atrás aí de medidas coercitivas para tentar ter, né, usufruir daquele bem ali que eu consegui naquela sentença judicial. E aí a gente começa a investigar o patrimônio dessa pessoa jurídica, dessa padaria, por exemplo, e a gente começa a observar que a sede em que a padaria funciona não está no nome da padaria, está no nome da pessoa física do sócio dessa padaria. A van, o automóvel que essa padaria utiliza para fazer as suas entregas, por exemplo, não está registrada no nome da pessoa jurídica da padaria, está registrada no nome da pessoa física do sócio principal dessa padaria, por exemplo. Então, a gente pode ser que esteja identificando aqui nesse exemplo uma certa confusão patrimonial, né? No mundo dos papéis, né? Formalmente, essa padaria não tem patrimônio em seu nome para arcar com as suas obrigações, inclusive condenações judiciais, mas no mundo dos fatos a gente consegue evidenciar ali que ela tem, de fato, um certo patrimônio. Então, diante de uma situação como essa, eu poderia requerer a desconsideração da personalidade jurídica dessa padaria. Então, se formaria nesse caso, nesse exemplo que eu citei aqui para vocês, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica dessa padaria para possibilitar o alcance ao patrimônio da pessoa física, do sócio principal dessa padaria, para que, então, seja adimplida aquela situação, aquela condenação ali estabelecida na sentença judicial. Então, atenção para isso. A desconsideração da personalidade jurídica tradicional, clássica, é justamente essa que eu exemplifiquei para vocês. Uma outra situação que passou a ser admitida pelo ordenamento processual, atualmente, a partir do CPC de 2015, é a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, em determinada situação, pode ser que a pessoa física formalmente, né, a pessoa física do sócio formalmente não tenha nenhum patrimônio ali em seu nome, mas ela acabe passando, né, fazendo aí, utilizando de alguma artimanha para passar o seu patrimônio para a pessoa jurídica de uma empresa, dessa empresa da qual ele é sócio. Então, diante de uma situação em que a pessoa física desse sócio eventualmente recebe uma condenação também, a parte que quer perseguir o adimplemento dessa condenação, ela vai poder requerer uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que vai se permitir daí o alcance aos bens da pessoa jurídica para se adimplir uma dívida dessa pessoa física, por exemplo. Então, vamos ao que o CPC principalmente traz a respeito desse assunto para a gente. Segundo o artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica vai ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, daí como fiscal da ordem jurídica, né? Então, primeira observação aqui que a gente tem é que, segundo o texto do CPC de 2015, o juiz de ofício, por sua iniciativa própria, não pode instaurar esse incidente. É preciso que haja aí um pedido das partes ou também do Ministério Público, se estiver atuando como fiscal da ordem jurídica nesse caso. Parágrafo 2º do artigo 133 diz pra gente que aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então aqui, olha só que interessante, havia essa vontade, né, essa movimentação da doutrina e da jurisprudência para que se realmente criasse essa figura, se permitisse a figura da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, até o CPC revogado não existia no ordenamento, mas a partir do CPC de 2015, atendendo a um pleito da doutrina e da jurisprudência, já se resolveu inserir no próprio texto legal que se admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na sequência ali, o artigo 134 nos esclarece que o incidente de desconsideração ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então não caiam nessas pegadinhas aí das questões de concurso por aí, que vão tentar dizer
que se restringe à fase de conhecimento da ação, por exemplo, esse pedido. Não, a gente pode descobrir essa situação de confusão patrimonial só quando a gente vai executar determinado título, ou só quando a gente vai dar cumprimento a uma sentença, por exemplo. Então, é claro que se admite, sim, a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em momentos posteriores à fase de conhecimento do processo judicial. Parágrafo 2º do artigo 134, também vale a pena chamar a atenção, diz ali que dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, ainda que normalmente, na prática, a gente descubra, né, essa situação aí em que se verifica a necessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica, a gente observa essa situação geralmente do curso de um processo que já existe, inclusive em fases mais posteriores, né, de cumprimento de sentença mesmo, há a possibilidade de a parte autora, já quando apresenta a petição inicial, ela já trazer uma tese jurídica sustentando, né, aventando essa possibilidade aí de se ter que se desconsiderar a personalidade jurídica naquele específico caso. Então, se esse assunto for trazido no processo, não em fases posteriores, mas junto com a petição inicial, aí não vai ser necessário se instaurar um incidente para se resolver esse tema da desconsideração da personalidade jurídica. Se for trazido na petição inicial, já se resolve essa questão naquele processo ali mesmo, sem a necessidade de se criar um incidente próprio para isso, tá bom? Então, quando é trazido na petição inicial esse tema, esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que vai acontecer? Esse sócio ou essa pessoa jurídica vai ser citado, vai ser chamado a integrar esse processo, vai ser dado um prazo de 15 dias úteis para essa pessoa se manifestar no processo e essa situação vai ser solucionada ali. Se for trazido na petição inicial, não vai precisar suspender o processo para isso. Mas, se for o caso de ser requerida a desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo, em que será necessário se instaurar um incidente para isso, aí uma vez instaurado o incidente, esse sócio, essa pessoa jurídica também vão ser citados a trazer argumentos e pedidos, enfim, para solucionar essa causa. E aí, criado o incidente, se for necessário se instaurar um incidente, aí esse processo principal lá vai ser suspenso, vai ficar aguardando a solução em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? É o que nos diz aí, mais ou menos também, o parágrafo 3º do artigo 134. Ele diz ali que a instauração do incidente vai suspender o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Então, o incidente suspende o processo, salvo se esse tema for trazido já na petição inicial. Se for trazido na petição inicial, não suspende o processo. Ainda, segundo o artigo 135, instaurado esse incidente, o sócio ou a pessoa jurídica vai ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias úteis. E concluída a instrução, se necessária, o incidente vai ser resolvido por decisão interlocutória. E o parágrafo único ainda diz que se a decisão for proferida por um relator, ou seja, se o processo estiver tramitando já em sede de tribunais, conduzida por um relator, então, se a decisão em relação à desconsideração da personalidade jurídica for dada por um relator, não vai caber um agravo de instrumento, por exemplo, não vai ser essa situação. Vai caber daí um agravo interno para tentar se recorrer dessa decisão aí. E o artigo 137 fala que, acolhido esse pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução, vai ser considerada ineficaz em relação ao requerente. Então, vamos, na sequência, resolver uma questão de 2018 da FCC que aborda justamente essa temática. Diz ali que, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é correto afirmar. A letra A fala ali: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude contra credores será nula em relação ao adquirente. Não, né? Está errada aqui essa assertiva. A gente acabou de ler aqui juntos o artigo 137, que diz que, se for acolhido o pedido, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução, vai ser considerada ineficaz em relação ao requerente e não nula. Então, essa assertiva está errada. A letra B diz que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
a partir do que a gente acabou de estudar, aparentemente, a princípio, essa seria a assertiva correta. Então, vamos ver as demais, por que as demais estão erradas, né? A letra C diz que, após a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão intimados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Essa assertiva aqui é muito sacana, porque ela está errada, porque eles não vão ser intimados para se manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Eles vão ser citados para apresentar aí provas cabíveis e se manifestar no processo. Então, muita atenção para cada palavra mesmo que a questão vai trazer, né? Então, a letra C está errada, única e exclusivamente por causa dessa palavra. A letra D diz que, concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por sentença, e não é bem assim, a gente acabou de ler ali que vai ser resolvido por decisão interlocutória, então atenção para isso. E a letra E nos diz ali que a instauração do incidente suspenderá o processo, ainda que a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido requerida na petição inicial. A gente sabe que essa aqui está errada, porque a desconsideração, ela suspende o processo se for requerida no curso desse processo. Mas, se já for requerida já na petição inicial, essa desconsideração da personalidade jurídica não vai suspender o processo e não vai ser necessário se instaurar um incidente para isso. Então, realmente, a letra B era a assertiva que nós deveríamos assinalar como a assertiva correta nessa questão aqui. Espero tê-los ajudado a esclarecer alguma situação ou outra a respeito desse assunto. Desejo bons estudos e até o próximo vídeo. Obrigada!